E aí galera do Fino, Thiago Araújo aqui. Hoje eu estou recebendo a Bia Celes, ela faz parte do Mães pela Diversidade, que é uma organização não governamental de pais de pessoas LGBTs. E a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho que eles desenvolvem agora aqui no Fino TV. Bia, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Eu sei que o trabalho do Mães pela Diversidade é muito importante e talvez as pessoas não conheçam ainda. Você pode contar pra gente um pouquinho sobre o grupo? O Grupo Mães pela Diversidade é um movimento político, né? Um movimento de pais, mães, familiares de pessoas LGBTQIA+, laico, independente, suprapartidário. Eu acho que é importante dizer isso porque a gente acaba congregando pessoas de diversos espectros políticos, de direita, de esquerda, mas que se unem em prol de um objetivo comum que é lutar pelos direitos dos nossos filhos, direitos civis dos nossos filhos, direito dos nossos filhos existirem, deles não sofrerem violência. É um grupo que acolhe pais e mães, um grupo que está organizado no país inteiro. Onde que ele surgiu? Em que cidade? O grupo surgiu em São Paulo, surgiu em 2014, quando se percebeu um crescimento do conservadorismo na sociedade, do fundamentalismo religioso, e o crescimento da violência, né, contra LGBTs. O Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo. A gente teve um caso no início do ano de um adolescente de 13 anos que foi assassinado. Esse grupo de pais acabou percebendo que a gente precisava somar a luta dos nossos filhos e filhas e começou a se movimentar na garantia desses direitos, né, dos direitos, da visibilidade, somar as lutas. Então surgiu em São Paulo em 2014, mais ou menos. E aqui no Rio de Janeiro vocês fazem encontros? Como é que funciona o grupo aqui na cidade maravilhosa? O grupo se organiza na maioria dos estados do Brasil. A gente, em 23 estados hoje, o grupo está presente. A gente está organizado no Rio de Janeiro. A gente está em torno de 250 afiliados aqui, pais e mães LGBTs. A gente organizava encontros mensais. Com a pandemia, a coisa acabou se tornando mais virtual. A gente tem um grupo de acolhimentos, né, também de pais e mães, de pessoas que ainda estão entendendo, no processo de entender a condição do filho, a homossexualidade, a transexualidade. A gente tem encontros, psicólogos voluntários que dão apoio remotamente, né, durante esse período de pandemia, mas a gente realiza normalmente encontros mensais no Rio de Janeiro. Algumas cidades também que têm um movimento mais estruturado, como Niterói, Rio de Janeiro, acabam fazendo também seus encontros por regiões, né? Eu sei que você é mãe de uma criança trans. Sou. Conta pra gente a sua história com o seu filho. Bom, meu filho é o amor da minha vida. Meu filho tá com 9 anos hoje. Ele, desde os 2 anos, ele já manifesta, né, o desconforto com o gênero feminino. Com 3 anos, ele pediu para ser levado num mágico, para ser transformado num menino. Conversei com algumas amigas, algumas médicas, até amigas, e falou: não, tá muito cedo, criança não sabe ainda o que é isso. E a coisa foi evoluindo, o desconforto aumentando cada vez mais, ele ficando cada vez mais constrangido de usar um vestido, usar um biquíni, ao ponto de preferir não sair. E com 6 anos foi o primeiro corte de cabelo. E aí se olhou no espelho por 4 horas e falou: tô muito bonito. E aí já se colocou no masculino e com 7 anos já arrumou um nome. Já se identificou como Pedro e começou a se apresentar para as pessoas, e eu percebi que a coisa já estava acontecendo e ele estava construindo esse caminho sozinho, que eu tinha que me somar a isso e ajudar. Na verdade a gente diz que está dando apoio, mas na verdade está deixando a criança fazer sozinha. Na verdade eu tinha que ir para frente e assumir um pouco a condução e garantir um espaço protegido para que ele pudesse se desenvolver da melhor forma. E hoje está muito feliz. Você em algum momento tentou falar: não é isso? Você mesmo, você teve que vencer essa questão em você? A gente pensa que é uma fase, né? A gente pensa, é muito criança para saber, questão de gênero. A gente começa a dar outros exemplos. Nossa, nem a Frida Kahlo, que é uma mulher feminista, que também se vestia com roupa masculina. A gente mostrava outros exemplos do que é ser mulher, né? Falei, você não precisa ser um homem. Mas isso era uma questão que era dele, não era minha, não era eu que tinha que definir. E o pai dele também aceitou desde o início? O pai comprou as primeiras roupas, o pai foi mais à frente do que eu, né? A primeira cueca foi ele que comprou, as primeiras camisas de herói foi ele que comprou, então o pai foi bem parceiro nessa história. A questão das pessoas ao redor do Pedro, elas entenderam, elas acolheram, elas tiveram preconceito? Eu vivo num espaço muito privilegiado, né? De pessoas que
que têm algum conhecimento, pessoas que já têm, que tentam desconstruir seus preconceitos. É claro que a gente passa por algumas situações desagradáveis, né? Na escola antiga a gente teve alguns problemas de pessoas, ele ainda não se identificava como Pedro, mas algumas mães já falavam, essa aí tá criando filho para ser lésbica. Eu ouvi um pouco dessas falas, né? A escola às vezes realizava algumas atividades sexistas, meninas brincam assim, meninos brincam de outro jeito. E isso acabou acontecendo, de certa forma, mais no espaço que a gente vive mais protegido, né? Família, os amigos próximos, a gente conseguiu ter um acolhimento bem legal. Assim, na escola que ele está hoje, também a transição tem sido tranquila. Ele falou, quero que me chame assim, as crianças na hora já incorporaram. Isso não foi um problema para as crianças, isso normalmente é um problema mais para os pais. Eu acho que dentro da minha realidade, eu acho que a gente foi muito privilegiado nesse aspecto. Mas eu sei que isso não é a realidade da maioria das pessoas trans. Hoje eu acolho muitas pessoas, né? Convivo com outros pais e eles passam por muito sofrimento. Essa realidade ainda é muito dura, mas a gente está aí lutando para transformá-la. Você falou que no colégio atual do Pedro teve todo esse acolhimento e tudo mais. Existe algum tipo de educação relacionada às questões de gênero no colégio? Não, a escola do meu filho, ela já é uma escola de uma linha democrática, já é uma escola de uma linha mais construtivista. Então, todas as rupturas que ele apresentava, por exemplo, o primeiro corte de cabelo, que ele ainda era lido como uma menina, quando começou um comentário diferente, a professora interrompeu a aula e falou, não, vamos falar sobre o que as mulheres podem fazer ou não podem fazer, enfim. Não foi permitido que se gerasse um ambiente de bullying, então isso foi muito, muito interessante, assim. E aí, no caso, a transição nas questões de hormônio e tudo mais não acontece ainda, né? Em que momento que isso daí vai ser uma realidade na vida do Pedro? Hoje a transição das crianças, no geral, é uma transição social, né? Que é uma transição das roupas, do corte de cabelo, enfim, da forma de se apresentar. A gente tem um problema aqui no Rio de Janeiro, né? Já que o canal é do Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro é um estado que não autoriza o RG social para menores de 12 anos. Em São Paulo isso já acontece, no Ceará a gente tem, em Brasília a gente tem RG social para crianças de 5 anos, 6 anos já fizeram. O Rio de Janeiro a gente está com esse problema com o Detran, porque não autoriza. E isso gera uma série de desconfortos, né? A gente não consegue trocar a carteira do plano de saúde, o cartão do clube, uma série dessas coisas. O Rio, por ser tão frágil, né, a assistência às pessoas trans, tanto nessa questão da RG social, quanto na assistência médica, hoje o Pedro faz acompanhamento em São Paulo, no Hospital das Clínicas da USP, no Antigos. É um acompanhamento, no caso, ainda psicológico? É um acompanhamento multiprofissional. E aí agora que ele está começando a entrar na puberdade, com o desenvolvimento das mamas, talvez, se for do desejo dele, se da compreensão da equipe, talvez a gente faça um bloqueio para que ele não desenvolva as mamas, para que ele possa lá com 16 anos, já mais consciente de como ele se vê no mundo, se ele vai fazer essa transição a partir da hormonização cruzada ou não. Qual é a sua profissão, Bia? Eu sou médica. Você é médica. E aí, é isso, a gente faz esse cuidado mais orientado mesmo. Orientado por especialistas. Mas você não tem especialização nessa área de hormonização? Então, eu virei, né? Virou, né? Você é uma mãe muito incrível. Eu sou médica de família e comunidade, trabalhei em Niterói por 10 anos, agora trabalho em Maricá. E aí, por conta no meio dessa transição, eu entrei no mestrado, eu falei, eu vou estudar a população trans, né? Porque a população trans também não frequenta as unidades de saúde, atenção básica. E não é possível que eu não tenha no território, né? Eu atendo 2.500 pessoas, não tem nenhuma pessoa trans no meu território. Eu falei, cadê essas pessoas? Então, a ideia foi começar a pesquisar sobre isso. Acabei acompanhando o serviço do ambulatório de saúde trans lá do João W. Nery, lá de Niterói. E tô lá há 2 anos e agora eu já tô atendendo também, já tô fazendo a harmonização das pessoas trans lá na cidade, então isso acabou se tornando parte da minha vida. Então virei mãe, virei médica, virei ativista, virei tudo no meio dessa história. E aí, por exemplo, você me falou que tem 250 pais de pessoas LGBTs aqui no estado do Rio que são filiados ao grupo Mães pela Diversidade. E aí quando chega uma pessoa, tipo, poxa, eu descobri que meu filho é LGBT, e essa pessoa está tendo dificuldade de lidar com isso.
Qual é o procedimento que vocês fazem? Entender o processo de cada um, acho que é a primeira coisa que a gente faz, né? Antes de julgar, de apontar dedo, de dizer que está errado, acho que é entender. Entendemos que é difícil, sabemos que o Brasil é um país violento, sabemos que tem uma série de preconceitos e compreender que os pais têm medo dessa realidade. Então, primeiro a gente escuta esses pais, para acolher esses pais, para a gente poder... E mostrar que eles não estão sozinhos, né? Porque ser mãe dá muita autoridade, né? A mãe falar costuma dar muita autoridade, mas também a mãe é muito apontada, muito julgada. Foi você que não criou direito, foi você que não soube educar. E aí, quando você se descobre que você não está sozinha no mundo, que você tem outras pessoas como você, tem outras pessoas passando pela mesma situação, isso te torna um pouco... A dor fica um pouco menos dolorida. A gente começa a desconstruir esses preconceitos, esses medos. A gente sai dessa fase de luto que algumas pessoas falam. Eu nem gosto muito desse termo, né? Mas, enfim, desse luto do filho idealizado para uma luta, né? E a gente vai tentando construir isso a partir de afeto, a partir do carinho, do acolhimento. Tem uma peça que saiu, estava em cartaz um pouco antes da pandemia, que era Eu Sempre Soube, não sei se vocês ouviram, que era com a Rosane Goffman. E aí ela começa assim, quando um filho sai do armário, a família entra, né? E aí todo mundo se esconde com isso e tenta abafar essas histórias. E eu acho que a ideia é empoderar, né, as pessoas. Acho que a família é o primeiro espaço de convivência, né, da pessoa LGBT. Então, ela, para poder conquistar o mundo, ela precisa estar confortável no ambiente dela. Então, esse trabalho ele tem que ser feito com as famílias em prol dessa aceitação. E aí, é nesse sentido mesmo, de empoderar essas pessoas, entender que essa realidade existe e que é super natural, é super normal, a diversidade da sexualidade, né? A gente que cria, na verdade, a sociedade que criou o que é o padrão, o que é a norma, mas que no fim das contas nós somos seres humanos, o ser humano é múltiplo, é diverso. Então, empoderar os pais e as mães nessa compreensão, né, da sexualidade, acho que é o caminho que a gente vem trazendo. Bom, eu sei que vocês têm um alcance limitado porque vocês conseguem chegar nas pessoas que buscam vocês. Mas todos os dias a gente vê casos de pais e mães que expulsam seus filhos de casa por serem LGBTs, que não aceitam e tudo mais. Qual é o recado que vocês tentam mandar para essas pessoas? Que amem seus filhos, né? Os nossos filhos continuam sendo nossos filhos, independente de como eles se apresentam para o mundo, de como eles são. O que nos dá a humanidade é a capacidade de amar, de ser amado, de ter afeto. Se a gente fala tanto em defesa de família, a gente tem que defender antes de qualquer coisa nossa. Quais são os canais para falar com vocês, mães pela diversidade? Então, tem que ser mães e pais pela diversidade, né? Então, poderia, já se discutiu isso. Meu marido faz parte de um grupo de pais dentro do Mães. Mas, enfim, os pais também têm que começar a aparecer, né? Normalmente o pai, ele tá muito oprimido aí pela sociedade machista, enfim, tá muito envergonhado, seu filho, como é que pode ser gay, enfim. Então, as mães que, na verdade, sempre se colocaram mais à frente, sempre deram a cara a tapa, então o grupo continua sendo Mães pela diversidade, embora a gente tenha muitos pais, tem outros familiares, que nem sempre a família é composta só por pai e mãe, né? Você tem outras pessoas. Claro. Então, todas elas são bem-vindas ao grupo Mães pela Diversidade. E pode entrar encontrar em contato pelos nossos canais oficiais, que são o Instagram, o Mães pela Diversidade, e no Facebook. Você mandando uma mensagem no direct, pelo Messenger, a coordenação vai avaliar e vai repassar para as coordenações estaduais, que a gente está distribuído nos estados para poder acolher de forma mais próxima essa família. Bia, eu quero agradecer que você teve seu tempo de vir aqui conversar com a gente. Essa é uma pauta que a gente precisa trazer cada vez mais aqui no Fino, que é do acolhimento das famílias com as pessoas LGBTs, e com certeza a gente vai conversar mais com vocês ao longo das temporadas aí. Tá ótimo. Sucesso pro Pedro. Obrigada.